e também perceber um pouco, que eu acho que é uma coisa que a Estelinha tem buscado bastante, e acho que é fundamental, que é um pouco como é que essas ações mudaram no tempo, né? Não vamos citar cifras nem datas, mas assim, quando eu era educador da Bienal, nós éramos um grupo de 10 pessoas, e ficávamos ociosos. Né? Então, uma transformação cultural enorme, né, mundial, que faz com que hoje as ações educativas sejam quase uma necessidade intrínseca de qualquer projeto cultural, de qualquer museu, de qualquer exposição, de qualquer ação de cultura que se dê ao público. Né? E essa mudança é uma mudança relativamente recente. Né? Eu sou prova viva ainda de que isso está em plena transformação. Então, para falar um pouco dessa continuidade, que é sempre uma continuidade, então a gente vê o que foi feito na Bienal anterior, repensa que necessidade há agora, e vamos fazer esse projeto, né, mais adequado a essa nova circunstância. Eu vou pedir para a Carol falar um pouquinho sobre os projetos da Estela. Então, vou apresentar primeiro a Estela, depois a Carol. A Carol vai ter 40 minutos também, como a Dê, para comentar sobre as experiências, e depois a gente vai fazer uma súmula rapidinha, e eu vou abrir para perguntas, tá? Na pergunta, eu só queria lembrar de vocês se apresentarem para a gente se posicionar um pouco. Então, a Estela é uma artista plástica, educadora, escritora e contadora de histórias, que desde 2002 é diretora da ação educativa do Instituto Tomi Otaki e é curadora do educativo da Bienal de Artes de São Paulo desde a 29ª Bienal, da 29ª Bienal. Em 2011, ela implementou, como a Dê já tinha falado, um desejo muito antigo, que é o educativo permanente, né, da Fundação Bienal, e realizou a curadoria educativa da exposição Em Nome dos Artistas. Em 2012, realizou a curadoria do educativo da 30ª Bienal, A Iminência das Poéticas, em 2013, e está à frente do educativo da exposição do 30 vezes Bienal. Ela faz um monte de outra coisa, mas a gente, né, não vai falar. Senão só fica lendo o currículo. E quem vai representar aqui, falar um pouquinho sobre a experiência da curadoria educativa da Estela é a Carolina Mello, que é formada em artes pela UNB e especialização em cidade, arquitetura e arte na Escola da Cidade. Além de atuar em produção de exposições, participa desde 2010 do Educativo Bienal como assistente de curadoria e hoje está realizando o trabalho de supervisão geral do Educativo Bienal. Bom, boa tarde. Como a Mila já me apresentou, eu agradeço a equipe, na verdade, por estar aqui falando por todo o nosso trabalho. Na verdade, eu sinto muito, porque vocês com certeza também teriam uma complementação dessa fala da Denise, uma fala muito gostosa com a Estela, que não pôde estar com a gente aqui hoje. Mas é, com certeza, uma alegria falar por toda a nossa equipe. Acho que a Denise ela já apresenta um panorama super interessante da gente começar a pensar como que esse trabalho de um educativo dentro de uma instituição ele não pode ser pensado exclusivamente pelo seu momento em que as visitas são realizadas. Eu acho que o que a gente tem visto ao longo desses anos, e aí não apenas na Fundação Bienal, eu queria ressaltar uma coisa que ela disse que eu acho que é talvez o ponto central e que eu acho que tenha muito encontro das instituições de vocês, que é o lugar político de uma ação educativa. Como ela trouxe um breve panorama, a partir já da 27ª Bienal, a Bienal entra em um processo interno de dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, dificuldades diplomáticas, políticas, e em 2009 tem-se, então, uma reorganização da Fundação Bienal por inteiro, de conselho, a diretoria e tudo, e é pensado uma nova forma, na verdade, em que considerasse todos os pontos que deram certo e revisse fortemente as questões que não foram tão bem executadas. Como a gente
eu vou apresentar para vocês uma coisa de um trabalho que já acontece de 2010 a 2014, né, até neste momento agora. Eu vou dizer menos sobre cada ação que a gente tem feito e trazer um pouco mais das questões de por que a gente desenvolve certos tipos de ação, quais são as escolhas que a gente tem feito e os processos para fazer essas escolhas, né? Eu acho que isso talvez... acho que foi super legal ver com a Denise como que é interessante escutar uma fala em que coloca também as coisas que não deram certo. Eu acho que se a gente está num lugar em que a gente está se propondo conversar e trocar, eu acho que vocês vão ter a oportunidade de perguntar bastante coisa. É legal não escutar uma fala tão chapa branca, né? Tudo que deu certo numa Bienal, né? Então é super gostoso, porque eu acho que esse lugar aqui que nós estamos, ele traz um pouco dessa abertura, né? De conversar juntos. Então, o Educativo Bienal, como ele aparece, né, pela curadoria da Stella Barbieri a partir de 2010, ele tem essa ideia de um espaço de educação em que ele reúne pessoas que estejam interessados a conversar sobre educação, conversar sobre arte contemporânea, conversar sobre vida contemporânea. Muitas vezes a gente se pergunta também se a conversa é sobre a vida, é sobre a arte, porque ao longo do caminho a gente tem percebido que, na verdade, a gente tem conversado com a arte, com a vida contemporânea, com as pessoas, né, e não sobre as pessoas. Acho que um pouco disso vocês vão vendo quando for apresentar todas as nossas ações e um pouco do que eu vou mostrar num vídeo para vocês. Então, como um ponto de partida para todas as ações que têm sido feitas desde 2010 tem sido essa ideia de uma autoaprendizagem. Eu acho que talvez muitos aqui estejam diretamente ligados a questões de emancipação, de autoria, de autonomia do pensar, autonomia do conhecimento. E esse processo de autoaprendizagem, ele é um processo que ele está posto nas proposições que a gente tenta fazer diante dos públicos. Então, qual que é a principal preocupação dele? Em que as pessoas se assumam em um lugar em que, por exemplo, é lindo ver isso da Bienal se identificando como um lugar de formação. Mas será que tipo de formação é essa que a Bienal tem feito ao longo dos anos, né? Talvez seria interessante de vocês se perguntarem qual é o lugar de formação das instituições de cada um de vocês. Será que ele precisa ser um lugar em que se restringe exclusivamente a uma formação artística e estética? Ou será que ele tem algum viés em que tem uma formação que é política, uma formação que é de uma dimensão econômica, social? Você, como cidadão, qual é o seu lugar político, qual é o seu lugar social e, sobretudo, o que realmente é a nossa especialidade, talvez diríamos assim, é você se perguntar qual é o seu lugar numa relação estética. Como que essa relação se dá para você? A gente pode trazer muitos contextos de teóricos, estudos e tudo, mas antes, como que a gente pode pensar nisso que está diante de nós? Se a gente está apresentando um trabalho de um artista, de que forma que a gente pode realmente encontrar com aquele artista, sendo um encontro bom ou ruim, um encontro que conversa, um encontro que te desestabiliza, mas como que a gente encontra ele primeiro a partir do que a gente tem, levando em consideração quais são nossos repertórios, nossas afetações, nossas inquietações, para depois começar a trazer todas as outras possibilidades de camada que a gente pode conversar a respeito dos trabalhos e das inquietações que os artistas trazem. Bom, uma questão que talvez, inclusive, vai ser a última questão discutida nesse seminário em agosto, é como conversar com diferentes públicos. Acho que a Denise falou um pouco dessa diversidade de um projeto educacional que ele tem que abranger tanto em questões de acessibilidade, em questões de deslocamento dentro da cidade, ou de visitas que são para públicos de língua estrangeira. Como que você pensa nessa dimensão de pessoas, tendo alguma coerência ainda, né? Como que você mantém uma estrutura? Quando a gente pensa na curadoria
educacional, acho que mais cedo foi falado um pouco sobre essa questão de risco, de você fazer escolhas, mas, sobretudo, acho que o Pablo falou um pouco sobre essa questão de improvisar. Talvez não seja um dado de curadorias muito comuns. Talvez as curadorias, muitas, podem se organizar de forma muito pragmática, de forma muito organizada, onde conteúdos estão postos, ações estão dadas, mas muitas outras também podem trabalhar de uma forma um pouco mais aberta. E essa forma um pouco mais aberta tem sido a forma como a nossa equipe tem se constituído. A curadoria da Stella Barbieri, ela é uma curadoria que, diferente de uma curadoria de uma exposição, ela não traz artistas, conteúdos ou teóricos especificamente. Uma curadoria educacional, como a gente tem vivido aqui, ela assume conceitos que a gente fala até conceitos humanos, conceitos de relacionamentos humanos. Talvez seria uma curadoria de valores. Por que a gente pensar numa curadoria de valores, né? Se você tem um projeto, uma ação educativa que ela vai acontecer ao longo dos anos, e como cada Bienal ela é muito diferente uma da outra, né? Elas se conflitam, né? Elas quase que querem ser a oposição da anterior, é uma coisa que a gente vive aqui bastante. Então, como manter uma estrutura de um trabalho que pode ser feito ao longo dos anos sem fixá-la, sem deixá-la completamente dura e, ao mesmo tempo, tendo uma linha de coerência de tudo que acontece ao longo dos anos. Então, para isso, a Stella Barbieri traz para o Educativo Bienal esses 3 conceitos que são experiência, encontro e diálogo. Esses conceitos, com certeza, eles são muito bem explicados por vários teóricos, e a gente, inclusive, não teria um em que a gente elege para cada um desses conceitos, mas, com certeza, a gente pensar e repensar sobre esses 3 conceitos ao longo de todo o nosso ano é o que traz uma certa de chama viva, algo latente para o que a gente está fazendo. Então, a cada nova ação, talvez a gente não sente na mesa e pense, o que a gente está fazendo de experiência nisso? O que a gente está fazendo de encontro nisso? Mas, talvez, por trás de tudo que a gente vai fazendo, essas discussões vão acontecendo ao longo do processo. Só para trazer um panorama bem mais claro de tudo que eu poderia apresentar para vocês, eu gostaria de apresentar um vídeo, neste momento, que é um vídeo que ele faz um balanço de conceitos e de ações do que nós fizemos de 2010 a 2013 e que depois eu acho que vai complementar um pouco da fala que eu posso continuar com vocês. Então, eu posso passar direto? Posso? Vou só dar o play. Bom, esse vídeo que vocês viram é um vídeo que ainda não está completamente finalizado. A gente está preparando ele para uma publicação que a gente está fazendo, mas eu já queria aproveitar para dizer que é para a gente um grande orgulho que esse vídeo seja exibido nesta mesa, especificamente, com a Denise e com a Mila, que participaram completamente do que esse vídeo consegue trazer. Esse vídeo, ele, muito mais do que dizer sobre os últimos 4 anos da Bienal, ele diz exatamente qual que é esse lugar político de uma ação educativa que tem sido feita dentro da Fundação Bienal de São Paulo, né? Então, ele traz muito mais do que uma ação só de 4 anos. Obviamente, ele fala sobre toda uma relação que aconteceu desde que a primeira equipe, às vezes com 10, às vezes com 300 educadores, estiveram aqui na Bienal. Para mostrar um pouco sobre o que o vídeo traz, com bastante detalhe, esses são os nossos eixos de ação. E desses eixos... Desculpa, gente. Desses eixos, a única coisa que eu queria frisar é que, muito mais do que assumir um lugar político, em você fazer um bom trabalho, ter um bom orçamento, esse trabalho ele precisa ser assumido pela diretoria, como a Denise coloca, e também pela própria equipe em tentar tornar esse trabalho visível, né? O trabalho de um educativo ele tem uma certa invisibilidade porque é uma ação, primeiro, que acontece ao longo prazo, né? Não é uma ação que você produz resultados rapidamente,
e que essa relação e essa construção coletiva de conhecimento, de conteúdos, de trocas, ela não é tão palpável. Então, por isso, essa preocupação em documentar, em avaliar, em registrar. Então, talvez é uma questão que hoje a gente tem procurado muitos educativos para entender como que eles funcionam, para a gente poder trocar um pouco dessa experiência. Porque isso tem sido uma dificuldade de nós mesmos, de tentar como que a gente pode dizer sobre o nosso trabalho. Eu acho que isso é uma questão que, para a gente, tem sido muito cara, que muitas vezes a gente acha que sabe fazer bem o que a gente se propõe a fazer, e muitas vezes a gente não consegue explicar isso com as palavras certas. Então, até que medida que os educativos hoje se ocupam em conceituar o que estão fazendo, né? Então, como que a gente hoje poderia preocupar em, além de fazer o nosso trabalho, que é o nosso dia a dia, contribuir conceitualmente para todo mundo que está fazendo ações educativas, para quem está pesquisando ações educativas, para quem está investigando academicamente, pesquisando das diversas formas, né? Qual é a nossa contribuição dentro de cada uma das nossas instituições nesse papel de construção de conteúdos e de compartilhamento de ações e de ideias? Da nossa parte, a gente entende que uma das formas que é possível que todo esse trabalho aconteça é baseado numa espécie de revezamento de protagonismos. Numa dimensão de Bienal, talvez eu diria que seria algo próximo de uma corrida de revezamento de fato, né? Eu acho que é algo que você entrega o bastão para o outro e sai correndo porque o outro vem atrás, correndo em seguida para continuar o trabalho. E isso talvez seja algo sobre o que eu apresentei primeiro, daquela autoaprendizagem, e que tem muito a ver com uma questão de construção coletiva, né? Como que você propõe ações em que você pretende que o público esteja participante, sendo que ele só escuta algumas ações, né? Então, uma das nossas preocupações é como que pode se dar uma conversa em que ela traga informações, ela alargue experiências, ela proponha questões do lugar onde a gente está, que é a Bienal, que são as Bienais de São Paulo, mas como também que o público pode trazer o repertório dele, né? Isso acontece durante todo o primeiro semestre, em seminários como este, ou encontros de formação de professores, onde a gente vai tendo uma conversa, que é essa conversa onde, de fato, o professor, o educador social ou o profissional da cultura, ele vem como um participante ativo. É que ativo é uma palavra um pouco difícil, mas ele vem como um participante em que realmente ele participa da ação, muito menos do que ele assiste uma palestra ou percebe alguma coisa como algo dado. Um outro protagonismo que talvez seria muito relevante é a gente pensar na própria constituição de uma exposição. Especificamente na 31ª, a gente tem a oportunidade de ter um dos curadores, que é arquiteto, e é o curador que está fazendo o projeto expográfico da exposição. Então, talvez muito mais do que você assumir um lugar político que tem uma dimensão de responsabilidade social, que tem um grande orçamento, qual é a voz que o educativo pode ter e consegue ter, por exemplo, dentro das definições de um espaço expográfico? Qual que é a contribuição que quem está ali, entendendo quais são as questões do espaço, como que os grupos se deslocam, como que os grupos são recebidos, como que isso pode ser aproveitado dentro do trabalho da curadoria, sendo que o educativo assuma um lugar em que ele traga o conhecimento que ele tem no relacionamento com os públicos. Então, isso é um espaço em que foi procurado. Não é a primeira vez, acho que desde outras bienais, muito do que o educativo aprende durante a exposição tem vindo para as curadorias cada vez mais como um lugar de saber. Então, é interessante perceber como esse revezamento de protagonismo ele não acontece dentro da equipe de educativos, ele acontece do educativo, né? Ele acontece uma hora. A diretoria está num trabalho de protagonismo, outra hora são os professores que estão no encontro, outra hora é o público que está visitando e que traz as suas questões, que traz suas inquietações, traz sugestões, que traz suas
afetações do que tem sido, do que foi o trabalho de uma exposição montada para eles. E, muitas vezes, também, o protagonista também, obviamente, é a própria obra, em que essa alternância ela precisa acontecer quase que automaticamente, e, ao mesmo tempo, você não consegue definir este é o espaço em que a obra vai ser protagonista, né? Talvez ele traga alguns disparos e a gente consiga entender. Talvez, nesse momento, é melhor o educador falar menos e a obra ser mais protagonista. Talvez é melhor agora o professor trazer as suas questões e a gente dizer menos o que a gente acha que o professor tem que dizer. É um pouco nesse sentido que esse revezamento de protagonismos acontece. Dentro do papel do educador, a gente pensa, então, que o que caracteriza grandes equipes de educativo, por exemplo, é o que a gente pode ver aqui na Fundação Bienal. A gente tem uma equipe inteira que precisa fazer produção, precisa fazer foto, fazer avaliação, fazer conta, fazer planilha, e todos são educadores. Então, ninguém tem formação em administração, ninguém teve formação em logística de atendimento de grupos. Acho que não, né, Aninha? Não. E a gente tem que se virar para todo mundo fazer tudo. Então, de que forma que, assumindo um papel de educador, todos os elementos da equipe possam assumir uma ação de educação dentro da sua própria área, né? Então, isso tem um posicionamento que é também conceitual. Primeiro, da palavra educador, em que a gente realmente coloca como ponto de partida e um ponto fundamental para que ela entre como um conceito dentro da nossa ação e também como uma ação dentro da nossa atuação. Como que você pode atuar como educador dentro de um processo administrativo que, obviamente, no caso da Fundação Bienal, é caduco. A Fundação Bienal tem processos administrativos que acontecem desde 1951 e que muitas vezes precisam ser revistos, porque a dinâmica é outra, o tempo é outro. Hoje em dia, você manda um e-mail e fala com 300 pessoas, você não manda uma carta para cada um. Então, de que forma que você atua como um educador dentro da especificidade do seu lugar, da sua função? Um administrativo que ele busca entender quais são as questões possíveis para se ajudar o processo de todos. Uma produção que entende que é possível fazer uma programação de logística em que você precisa enfrentar todos os problemas sem se perder, sem viajar na questão do conteúdo, mas sendo humana, levando em considerações questões do educador, de estar diante do outro, de encontrar o outro, né, de enfrentar a cada situação que você vê à sua frente. A ferramenta é a escuta. A escuta, ela traz para a gente obviamente, uma escuta de tudo que está acontecendo internamente. Por exemplo, você criar ambientes em que a equipe converse sobre os próprios processos em que ela está vivendo. E também uma discussão entre quais são as questões que a vida contemporânea está colocando para a gente. Eu acho que hoje a gente estava aqui no começo conversando sobre questões que são visíveis no nosso dia a dia. Será que a gente exclui essas questões, por exemplo, manifestações que aconteceram em junho do ano passado, questões políticas que estão vigentes no Brasil esse ano, questões sociais ou, por exemplo, uma Copa, questões do dia a dia, será que isso está externo a todas as ações que o educativo está desenvolvendo? Ou como que a gente traz isso como um dado para que ele entre como uma questão urgente das questões que a gente está discutindo agora? E, como uma forma de procedimento, uma das coisas que a gente se dedica a investigar é como fazer perguntas. As ações educativas, acho que a Mila comentou um pouco, a Denise também comentou, como elas foram se estruturando e, hoje em dia, quase todos os museus, é quase impensável você pensar em um museu, instituir um plano em que não tenha uma ação educativa já dentro da própria ação do museu, pensado como um lugar que é dado. O lugar que a gente tem pensado em investigar é esse lugar de uma educação que ela acontece principalmente pelo questionamento. E, obviamente, isso não é uma coisa que a gente inventou, inclusive quase nada do que a gente tem feito é algo que a gente inventou, que a gente adora ir atrás de quem fez o que a gente está procurando. E uma das questões é buscar
como formular perguntas. E talvez não é exatamente essa pergunta que talvez venha à cabeça primeira do tipo, o que essa obra significa para você? Mas eu acho que são perguntas em que a gente se coloca num lugar em que o processo de elaboração dessa pergunta pode trazer mais respostas para a gente do que a própria resposta dela. Nesse processo de buscar perguntas, a gente tem um elenco de tipos de perguntas em que a gente trabalha não só na ação do educador, mas também na ação de uma curadoria educativa, quando ela está sendo pensada, de um administrativo, quando ela vai fazer uma ação, de uma logística de produção de um encontro. Como que uma pergunta ela pode ser... Eu vou virar, tá, gente? Senão eu vou ficar meio capenga aqui. Como que uma pergunta ela pode ter uma dimensão provocativa, indutiva, que uma pergunta que você faz, no caso, você já sabe exatamente qual a resposta que vai ser, ou, ao mesmo tempo, qual é a pergunta que pode te trazer uma orientação, um caminho e uma reação. Né? Essa investigação pelas perguntas, ela tem sido um processo em que a gente tenta se aproximar, muitas vezes, do que os trabalhos dos artistas têm trazido para a gente. Qual que é a questão principal de uma obra? Será que ela vem exatamente como um conteúdo ou ela vem como um questionamento, como uma provocação? E o que essa provocação pode trazer para a gente no nosso dia a dia? Esse processo de elaboração dessas perguntas, ele traz talvez essa dimensão, que seria uma dimensão de transgressão, né? Como que você se coloca pensando o seu lugar diante daquela obra, ou diante daquele público, ou diante de um projeto inteiro. Né? Se você tem que pensar uma ação educativa, várias perguntas podem ser elencadas para começar isso. Isso, obviamente, a gente não entende que é uma receita de bolo, mas tem sido como a gente tem feito, inclusive em ateliês de perguntas, em que a gente reúne toda a equipe e fala, vamos fazer um ateliê de quais são as perguntas desse momento. Né? Um momento em que a gente tenta encontrar o caminho para a gente fazer novas perguntas, muito menos do que respondê-las. E, com isso, a gente chega na elaboração de publicações. As nossas publicações, que a gente tem chamado de materiais educativos, elas são disparadores e ferramentas em que trazem um pouco consolidados esse processo de investigação que a gente tem trazido. Nesses materiais educativos, a gente publica uma parte dessas perguntas. E essas perguntas, elas se colocam, muitas vezes, como disparadores de conversa. De que forma que a gente pode pensar nessas perguntas como um disparador para você não chegar conversando com o outro sobre o que você pretendeu falar, mas como que você inicia uma conversa com o outro, entendendo o que ele quer te dizer. Obviamente, você não começa uma conversa do nada, muitas vezes essa pergunta ela é colocada como uma proposição para essa conversa começar. Então, ao longo desses anos, a gente tem trazido muitas dessas questões que, na verdade, no fundo, são questões em que a gente não sabe responder. E a gente tenta colocá-las para encontrar com o público e, ao longo do ano, a gente ir construindo certas respostas. Obviamente, elas são muito variantes e elas vão, ao mesmo tempo, sempre se respondendo, sempre se acrescentando ao longo de cada ano. O que acontece é que, lembrando ainda da ideia de experiência, encontro e diálogo, essas perguntas, elas obviamente são muito permeadas por todas as questões que as curadorias trazem para a gente ao longo de cada ano. Então, como que essas perguntas, elas apresentam para a gente um pouco de curadoria e um pouco do que a gente pensa como nosso trabalho. Acho que isso tem sido o desafio da gente manter essas perguntas como um dado em que não traga respostas, mas um lugar de elaboração. Deixa eu passar aqui um pouco delas para vocês verem. E, ao mesmo tempo, como que essas perguntas elas apresentam dentro dos nossos lugares de ação.
uma das questões que a gente tem trabalhado bastante é a ideia de um ateliê que acontece ao longo de todo o nosso processo educativo. O que você trabalha é essa ideia de um ateliê que pode se dar por meio da palavra, né? Então, muitas das nossas ações elas têm acontecido investigando qual que é o lugar da palavra entre ações que a gente pode propor e vivenciar. E muitas vezes essas perguntas são completamente relacionadas às exposições, né? Exposições que lidam com questões mais formais ou exposições que trazem questões de um apelo estético mais forte do que de um apelo discursivo. Só passar aqui. Tá. E aí, só para complementar, eu acho que a gente finaliza, já estamos no final. A gente elencou para vocês um pouco das questões que eu acho que são as questões que permeiam o dia a dia do nosso trabalho. Se a gente fala que a gente costuma trabalhar com as perguntas, elas realmente acontecem no nosso dia a dia. Então, desde o que é arte, que é essa pergunta que talvez em muitos casos a gente encontre com ela em alguns lugares, né? Qual é o lugar dela? Qual é o lugar de um educativo numa instituição? Tem sido questões em que a gente se coloca quando a gente vai pensar cada ação, quando a gente vai avaliar cada ação, quando ela vai ser proposta e quando ela tem um retorno de quem está participando dela. E, acima de tudo, essas são questões mais urgentes, e talvez o que que a gente gostaria de deixar de provocações são duas, né? O que nos move agora, que eu acho que isso é algo que deixa firme sobre essa ideia de você ir se questionando ao longo de você não ter apreensão em mudar algo que já está constituído. Então, se é isso que nos move agora, se é um outro formato, se é um outro tipo de visita orientada, se é um outro tipo de ateliê, se é um outro tipo de abordagem, será que é isso que a gente está vivendo no que nos move agora, ou a gente está vivendo no que nos moveu há 5 anos atrás? E a pergunta final, que eu até gostaria de deixar, é o que a relação com a arte agrega para a nossa vida? Eu acho que uma das coisas que talvez seria interessante pensar é que toda a equipe, e eu acho que o que a gente tem tentado conversar bastante, é que a arte ela não acontece na vida das pessoas como uma situação de exceção. A gente não chega aqui, coloca o crachá e a gente vira educador e a gente passa a pensar em arte. Talvez se a gente pensar na arte não como uma exceção, mas como que o pensamento da arte ela influencia do jeito que você arruma o seu guarda-roupa, ao jeito que você organiza suas frutas na mesa, ao jeito que você recebe uma pessoa na sua casa, ou como você propõe um encontro, né? O que as questões da arte traz para a sua vida, né? O que não é exatamente só um conhecimento de conteúdo de história da arte. Acho que é isso.